Bom dia. Daremos início à primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos aos diretores relatores de 2026. Os sorteios serão realizados de forma eletrônica, mediante software específico e passível de auditoria. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.004.931.1993.31 e outros. Reprocessamento dos cálculos do prazo de extensão da outorga de usinas hidrelétricas Ponte da Pedra, Alto Irani, São Salvador, 14 de Julho, Castro Alves, Poço Fundo, Segredo, Ilha Comprida, Divisa, Canabrava e Sobrado, nos termos da Resolução Normativa número 1035 de 2022, considerando como dado de entrada a nova data de término de outorga. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 2. Processo 48.500.001804.2024.05. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará em face da decisão da Agência Reguladora do Estado do Ceará referente ao pedido de devolução em dobro dos valores faturados a maior por erro de classificação de unidades consumidoras sob a titularidade do município de Mombaça, Estado do Ceará. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 3. Processo 48.500.002093.2024.88. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CESF, em face do salto de infração número 383 a 386 e número 389 a 396, todos de 2024, lavrados pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 4. Processo 48.500.003427.2020.15. Recurso administrativo interposto pela PCH Cabuí SPE em face do despacho número 2974 de 2025, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica da Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, SFT, que aplicou a penalidade de multa por atraso na implantação da pequena central hidrelétrica PCH Cabuí. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 5. Processo 48.500.000674.2020.51 e outros. Recurso administrativo interposto pelas empresas Light Saucer Milagres 1, Geração de Energia LTDA, Light Saucer Milagres 2, Geração de Energia LTDA, Light Saucer Milagre 3, Geração de Energia LTDA, Light Saucer Milagre 4, Geração de Energia LTDA e Light Saucer Milagre 5, Geração de Energia LTDA, em face do despacho número 2662 de 2025, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 6. Processo 48.500.005561.2023.95. Recurso administrativo interposto pela Neoenergia Guanabara Transmissão de Energia S.A. em face do despacho número 3.140 de 2025, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE, que indeferiu o pleito da transmissora com vistas à recomposição do prazo para implantação de reforços.
Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 7. Processo 48.500.00.1774/2024, 29 e outros. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte, em face ao despacho número 3019 de 2024, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 8. Processo 48.500.003853/2025-55. Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa Regional de Distribuição de Energia do Litoral Norte, Copenorte, em face da Resolução Homologatória número 3.561 de 2025, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2025, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à recorrente e deu outras providências. Para este item, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 9. Processo 48.500.004004/2025-19. Pedido de reconsideração interposto pela Energisa Rondônia, Distribuidora de Energia S.A., em face da Resolução Homologatória número 3.560 de 2025, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2025, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à recorrente e deu outras providências. Para este item, o diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 10. Processo 48.500.002086/2019-19. Pedido de reconsideração interposto pelo Conselho de Consumidores da Energisa Rondônia, Distribuidora de Energia S.A., em face do despacho número 3.831 de 2025, que aprovou o processamento da revisão tarifária extraordinária de 2019 da Energisa Rondônia, Distribuidora de Energia S.A., em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, homologou os efeitos decorrentes dos recálculos dos processos tarifários de 2019 a 2024 da distribuidora, a preço de 13 de dezembro de 2025, e deu outras providências. Para este item, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 11. Processo 48.500.03.4598/2025-92. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Geração e Transmissão S.A., em face da Resolução Autorizativa número 16.591 de 2025, que autorizou a recorrente a implantar os reforços de grande e pequeno porte em instalações de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade, estabeleceu os valores das parcelas de receita anual permitida e o cronograma para entrar em operação comercial das instalações de transmissão de energia elétrica, referentes ao contrato de concessão número 6 de 1997. Para este item, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio.
Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 12, processo 48.500.0038.02.2024.42. Pedido de reconsideração interposto pela Jacareacanga, Energia SPL TDA, em face da homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2025, destinado à aquisição de energia e potência elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração para atendimento aos mercados consumidores dos sistemas isolados. Para este item, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 13, processo 48.500.015726.2025.07. Pedido de reconsideração interposto pela Serra Negra Transmissão de Energia S.A. em face do despacho número 3.664 de 2025, que recomendou ao Ministério de Minas e Energia a caducidade da concessão vinculada ao contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 10 de 2022, celebrado entre a União e a Serra Negra Transmissão de Energia S.A. Para este item, o diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 14, processo 48.500.016777.2025.48. Pedido de reconsideração interposto pela Tangará Transmissão de Energia S.A. em face do despacho número 3.668 de 2025, que recomendou ao Ministério de Minas e Energia a caducidade da concessão vinculada ao contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 14 de 2022, celebrado entre a União e a Tangará Transmissão de Energia S.A. Para este item, o diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 15, processo 48.500.008787.2022.67. Pedido de reconsideração interposto pela Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia S.A., em face do despacho número 3.660 de 2025, que negou o provimento ao pedido da recorrente para reembolso dos custos de atendimento às unidades consumidoras na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 16, processo 48.500.002581.2022.23. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Raizen Carapó, Açúcar e Álcool LTDA e Suzano S.A., em face do despacho número 3.675 de 2025, que indeferiu o requerimento administrativo protocolado pelas recorrentes, com vistas à transferência do responsável pelo suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulada, vinculados à usina termoelétrica Bioenergia Paraguaçu, localizada no município de Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo. Para este item, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio.
Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 17. Processo 48.500.03.8518.2025.78. Pedido de medida cautelar protocolado pelas empresas Asa Branca 4 Energias Renováveis S.A. e outras, com vistas à suspensão imediata de quaisquer retenções de receita das requerentes em razão de constrangimento aplicados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, por razões energéticas, até análise do mérito do requerimento. O seguinte item será distribuído por conexão ao processo número 48.500.000375/2019-83, sorteado à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 20ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2024, tendo em vista o artigo 30 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos para o próximo item. Item 18. Processo 48.500.03.90.56.2025.14. Pedido de medida cautelar, protocolado pela Casa dos Ventos S.A., com vistas à manutenção da prioridade e da reserva de capacidade para a carga pretendida pela requerente até 2030, referente à unidade consumidora Data Center PCEM 2, assegurando a preservação do horizonte técnico do parecer de acesso número 2025 PA 0021 R1 até a análise de mérito do requerimento. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Bem, os itens a seguir, 19 e 20, serão distribuídos por conexão ao item 18, que acabamos de citar. Processo número 48.500.03.90.56.2025.14, tendo em vista o artigo 30 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos citar esse item. Item 19. Processo 48.500.03.9115.2025.46. Pedido de medida cautelar, protocolado pela BEP Data Center Salto 1 LTDA, com vistas à manutenção da prioridade e da reserva de capacidade para a carga pretendida pela requerente até 2030, referente à unidade consumidora Data Center Salto 1, assegurando a preservação do horizonte técnico do parecer de acesso número DTA 2025-PA 0129R0, até a análise de mérito do requerimento. O item 20 se trata do processo 48.500.03.91.17.2025.35, pedido de medida cautelar, protocolado pela BEP Data Center Salto 2 LTDA, com vistas à manutenção da prioridade e da reserva de capacidade para a carga pretendida pela requerente até 2030, referente à unidade consumidora Data Center Salto 2, assegurando a preservação do horizonte técnico do parecer de acesso número DTA 2025 PA 0130R0, até a análise de mérito do requerimento. Como citado anteriormente, esses dois processos correrão por conexão para a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 21. Processo 48.500.03.8659.2025.91. Pedido de medida cautelar, protocolado pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, com vistas à suspensão da prorrogação do contrato de concessão de distribuição número 3 de 1997, até que sejam avaliadas pela ANEEL as adequações apontadas pela requerente por intermédio da Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito da prestação de serviço da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 22. Processo 48.500,
037792-2025-20. Pedido de medida cautelar, protocolado pelas usinas fotovoltaicas Rio Alto UFV STL 2, Santa Luzia 2, Rio Alto UFV STL 6, Santa Luzia 6 e Rio Alto UFV STL 8, Santa Luzia 8, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Bem, os processos de número 23 a 26 serão distribuídos por conexão ao item que acabamos de citar, item 22, processo 48.500.037792-2025-20, tendo em vista o artigo 30 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos citar todos estes. Item 23, processo 48.500.000193-2026-31. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 1, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Item 24, processo 48.500.000197-2026-10. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 2, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Item 25, processo 48.500.000198-2026-64. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 3, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Item 26, processo 48.500.000199-2026-17. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV 8, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Todos esses últimos itens citados serão relatados pela diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 27, processo 48.500.000290-2026-24. Pedido de medida cautelar, protocolado pela empresa Soberano Empreendimentos Energéticos LTDA, com vistas a que a Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, proceda à conexão da central geradora CGH Toca da Onça e que seja impedida de arquivar o processo de conexão da requerente até a análise de mérito do requerimento. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 28, processo 48.500.037638-2025-58. Pedido de efeito suspensivo, referente ao pedido de impugnação apresentado pela usina termoelétrica Canaã, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua reunião de número 1492, referente a penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 29, processo 48.500.039091-2025-25. Pedido de efeito suspensivo referente ao pedido de impugnação apresentado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô SP, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE,
em sua reunião de número 1495, referente a penalidades por insuficiência de lastro de energia. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 30. Processo 48.500.02.49.95.2025.56. Termos de intimação número 17 e 18 de 2025, lavrados pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica SFT, que cientificaram a usina de energia fotovoltaica Sol de Várzea S.A. da possibilidade de revogação das outorgas de autorização das centrais geradoras fotovoltaicas Sol de Várzea 1 e Sol de Várzea 2, em decorrência do atraso na implantação do empreendimento. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 31. Processo 27.100.0016.61.1990.74. Prorrogação da concessão da usina hidrelétrica Jauru, outorgada a Jauru Energética S.A. e a 5 Estrelas Agropecuária e Participações LTDA, integrantes do consórcio Jauru, localizado nos municípios de Indiavaí e Jauru, estado de Mato Grosso. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 32, processo 48.500.03.62.17.2025.18, declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Juruá Transmissora de Energia Elétrica S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Estância, localizada no município de Barra Bonita, estado de São Paulo. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 33, processo 48.500.03.73.00.2025.04, declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Grande Sertão 1, Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Messias, localizada no município de Messias, estado de Alagoas. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 34, processo 48.500.005546.2023.47, reanálise dos valores das parcelas de receita anual permitida, referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, SESF, na subestação Olindina. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 35, processo 48.500.000006.2026.10, autorização e estabelecimento da parcela de receita anual permitida, referente a reforços em instalações de transmissão, sob concessão da Interligação Elétrica Pinheiros S.A., em decorrência da primeira emissão do Plano de Outorga de Transmissão de Energia Elétrica de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 36, processo 48.500.000007.2026.64, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente a reforços em instalações de transmissão, sob concessão da Interligação Elétrica Serra do Japi, S.A.,
em decorrência da primeira emissão do Plano de Outorga de Transmissão de Energia Elétrica de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 37, processo 48.500.018871.2025-31. Requerimento administrativo protocolado pela Gold Comercializadora de Energia Ltda, em face do despacho número 3.584 de 2025, que manteve o termo de intimação número 22 de 2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF, de modo a revogar a outorga de autorização da recorrente, objeto do despacho número 2063 de 2019, posteriormente alterado pelo despacho número 471 de 2024. Para este item, teremos uma distribuição para o último relator, conforme instituído no artigo 30 da norma de organização ANEEL número 1. Muito bem. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores relatores para deliberação em reunião pública ou circuito deliberativo público. Desta forma, declaro encerrada a primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos aos diretores relatores de 2026. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.